Eu vou me apresentar, vou me apresentar. Sou Paulina Rosa, sou psicanalista, mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ. Eu defendi minha dissertação agora em abril. O título da minha dissertação é Em Nome do Pai, uma leitura psicanalítica da colonização na América Latina. E na minha dissertação eu abordei a pesquisa, a obra de dois intelectuais brasileiros, que são contemporâneos a nós. A Geisa de Assis Ribeiro e o Davi Cárdenas. A Geisa, ela tem um trabalho intitulado Contribuições Psicanalíticas sobre as Raízes do Racismo. E ela discute bastante o racismo a partir das perspectivas freudianas. Ela também é lacaniana, mas ela tem um ponto interessante que eu peguei. Eu acho que vocês, não sei se vocês conseguiram ter acesso ao texto dela, senão eu vou mandar no chat agora, porque ele está publicado. E o texto da... Só um momento que eu vou mandar. Esse aqui é um artigo que eu vou enviar para vocês. Ela defendeu a dissertação dela na UERJ e ela é doutoranda também na UERJ. Esse artigo é um recorte da pesquisa dela. E foi esse ponto que eu usei também na minha pesquisa, né? Orientada por ela, essa nossa intelectual contemporânea. E o Davi, ele é colombiano, ele hoje é professor na Universidade Federal da Paraíba. Ele teve um tempo conosco no Ocupação e a tese dele é sobre a linguagem, as consequências de extinção das línguas faladas pelos povos originários. Se chama Colonização e seus restos. Eu me baseei num artigo que ele publicou na coleção Psicanálise e Decolonização, da editora N-1, não sei se vocês conhecem, eu posso colocar tudo isso no chat depois para vocês terem acesso, tanto a tese do Davi quanto o livro. Posso mandar também a minha dissertação, não está publicada ainda, mas eu envio para vocês, assim, para vocês terem acesso aí, guardar, consultar posteriormente, né? É, Então, eu vou tratar de dois conceitos que são centrais para a psicanálise. Antes disso, gente, eu queria dizer que, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento com alguma pergunta, fiquem à vontade, porque são dois conceitos, pulsão e linguagem, que são basilares, né, para a teoria psicanalítica. E conceitos muito densos, né? Eu vou falar deles a partir da obra da Geise e do Davi, do que eu articulei na minha dissertação também. Então, vou iniciar com Freud, com o conceito de pulsão, e depois eu passo para linguagem, partindo da obra do Lacan, mas tudo isso tendo como norte essa dimensão contracolonial da psicanálise, né, que é o que o que nos interessa, vamos dizer assim, né? Essa psicanálise outra aí que a gente está construindo. Claro que com o rigor, né? Que ela merece, assim, o rigor e principalmente orientado pela clínica, eu acho que esse é o verdadeiro ponto de rigor, assim, mas com outros olhares, né? É, talvez menos colonizados. Mas vamos tentar. Pulsão e linguagem, dois conceitos centrais, né? Como o nosso público aqui eu acho que é heterogêneo, assim, tem gente que já escutou que eu vou falar várias vezes em
em várias oportunidades, já leu, e talvez tenham pessoas que estão ouvindo isso aqui pela primeira vez. Então, eu vou passar, ainda que rapidamente, por alguns pontos assim que são importantes. Eu parto do evento que reconfigurou o mundo, a geopolítica mundial, no século XV e elevou a Europa e os Estados Unidos hoje, né, a categorias de centro do poder mundial, né? O desenvolvimento dessas potências imperialistas, né, só foi possível porque a América, no primeiro momento, e a África forneceram as bases, os insumos para que essas nações colonizadoras não só acumulassem capital, porque essa foi uma dos pontos de origem do próprio capitalismo, do próprio sistema, né, nesse momento de acumulação primitiva, mas também que essas nações dessem, essas sociedades dessem um tratamento aos seus conflitos narcísicos, né? Fazendo dos territórios colonizados, assim, uma espécie de receptáculo das suas pulsões agressivas, né? O Freud fala dessas pulsões agressivas no Mal-Estar na Civilização, que é uma obra clássica, né? Da mais política, vamos dizer, freudiana, e o Freud afirma que o ser humano ele não é apenas capaz de, ele não é apenas um ser assim que toma o outro como seu colaborador, né? Seu objeto, seu parceiro sexual, né? Seu parceiro de trabalho, mas que ele agride, que ele humilha, que ele explora. Ele tem uma cota de agressividade. E na colônia, essas pulsões agressivas, elas não tinham barreira, assim. Então, isso é uma forma de um destino dessas pulsões agressivas. Mas, antes disso, assim, o que é a pulsão, né? É um conceito freudiano, um conceito de fronteira entre o somático e o psíquico. O Freud começa a desenvolver esse conceito na obra As Pulsões e Seus Destinos, tem algumas traduções que As Pulsões e Suas Vicissitudes, se eu não me engano. E, e esse conceito, assim, em termos metapsicológicos, vamos dizer, ele abrange, ele diz respeito a uma dimensão econômica do nosso aparelho psíquico, né? Onde prazer e desprazer, que são dois polos opostos, assim, estão relacionados pela quantidade de excitação que está disponível ali na vida anímica, assim. Para Freud, a pulsão ela teria uma fonte corporal, ela vem sempre do interior do nosso próprio organismo, né? Nesse momento, Freud vai tomar a pulsão assim como um certo tipo de estímulo ao aparelho psíquico que está exposto, sem qualquer proteção, assim, às exigências do próprio organismo, né? Não vou dizer eu, porque não tem um eu nesse momento, isso a gente vai ver depois, assim. Então, ante esses estímulos do mundo externo, a gente tem como se proteger, a gente tem como fechar os olhos diante da luz, assim, né? Ou não introduzir alguma coisa na boca, a gente tem como se defender, a gente tem barreiras para proteger, assim, nos proteger desses estímulos, né? Principalmente nos orifícios do corpo, assim. Mas para os estímulos corporais internos, né, o aparelho psíquico não tem barreira nenhuma, né? Ele está indefeso. Então, a gente não tem uma defesa contra a pulsão, que está ali na fronteira mesmo entre entre o corpo e o psiquismo. E a pulsão, ela tem um movimento, ela é dinâmica, assim, ela sempre busca uma satisfação, mas ela nunca encontra essa satisfação porque o objeto da pulsão, na teoria psicanalítica, é o objeto perdido, né? Isso quer dizer que o sujeito é marcado por uma primeira experiência de satisfação e ele tenta retornar para essa primeira experiência que ele nunca vai viver, assim, mas ele continua buscando isso, então. A pulsão tem esse movimento, né? E ela tem alguns destinos, né?
ela pode ser parcialmente satisfeita com um objeto, provocando um prazer, ela pode ser revertida no oposto dela, ela pode retornar para o próprio eu, pode ser recalcada, sublimada, enfim. Os diversos destinos da pulsão, eles estão ligados a fatores que são contingências dos encontros e desencontros da vida de uma pessoa, né? Então, cada um lida com a pulsão da sua forma, assim, né? Na sua singularidade, de acordo com os acontecimentos da sua vida, assim. E, nesse momento, o Freud vai começar a pensar como é que o eu se forma, né? Como o eu é constituído. E aqui é importante lembrar que o eu, para Lacan, Lacan concebe o eu a partir do estado de espelho, é uma instância imaginária, né, dentro daqueles campos real, simbólico e imaginário, e é diferente do sujeito. Isso não fica tão expresso na obra do Freud, né? O Freud fala muito do eu, mas não é exatamente o mesmo eu de Lacan, assim. Tem algumas diferenças, assim, né, na teoria mesmo psicanalítica. Mas vamos ficar com esse momento da obra do Freud, que ele está falando de como é que se forma o eu, né? Essas várias camadas de identificação que constituem um eu, assim. E o Freud vai começar essa discussão a partir de duas noções, que é a introjeção e a projeção ou expulsão de objetos externos no eu. Então, ou ele introjeta ou ele projeta, né? Ou ele expulsa, assim, né? Uma criança bem pequena, ela não sabe distinguir direito o que que é ela, o que que é o outro, né? O que que sou eu, o que que é o outro, assim. A criança bem pequenininha, ela não sabe, ela acha que o seio da mãe ali faz parte dela, assim, ela não tem isso muito bem dividido, sabe, assim, isso distinto, melhor dizendo. Ela não sabe o que que é dentro e o que que é fora dela própria, né? Tem uma indistinção entre o interior e o exterior. Assim, quando a gente está falando de crianças bem novinhas, assim, bebês, quando eles estão começando a fazer essa diferença, delimitar o espaço próprio do eu, assim, né? E para delimitar o que que é eu e o que é não eu, a criança vai se orientar pelo princípio do prazer e desprazer, segundo Freud. Então, o eu prazer é contraposto ao desprazer, que equivale a um não eu. É um fora dentro, assim, eu e não eu nesse momento. Essa forma de entender a organização, de conceber a organização psíquica, parte dos princípios de prazer e desprazer, né? Princípio do prazer e da realidade, e da satisfação pulsional, né? Já que a pulsão está ali e quer sempre ser satisfeita. Então, nesse processo aí de delimitar um espaço subjetivo próprio que vai formar o eu, se introjeta alguma coisa que se faz reconhecível. No primeiro momento, né, aquilo é incorporado, o objeto é incorporado, conhecido, e depois ele pode ser reconhecido. Reconhecer significa que eu conheci uma vez ali, que eu sei o que é aquilo, porque quando eu vi de novo, né, eu vou lembrar da primeira vez que eu vi. Eu reconheço, né, nesse sentido mesmo da palavra. E o que é projetado, né, é o que eu não reconheço, o que é o não eu, assim. E o Freud tem duas expressões para isso. Eu vou escrever no chat essas expressões, que é a Bearmo e Austócio. No texto A Negativa, de 1925, o Freud formula isso de uma forma mais elaborada. Se vocês tiverem alguma questão, gente, se vocês quiserem interromper, perguntar alguma coisa, não sei qual a familiaridade de vocês com a teoria psicanalítica, mas fiquem à vontade.
para fazer questões. Bom, então, nessa operação aí, Bearrum e Austócio, é que o eu vai ser fundado, né? E nesse momento, nessa operação constituinte do eu, o que vai ficar de fora, o que vai ser o não eu, fica o ódio comparece ali como elemento constitutivo do sujeito. O que ele não reconhece ali, ele está no campo do ódio, né? Ele coloca para fora de si, isso é austócio, né? O que ficou de fora, o que ele não conseguiu assimilar e reconhecer. Então, o Freud fala isso, né? Que o ódio é muito anterior ao amor. Ele é um afeto mais primitivo, né? O Lacan vai chamar de paixão. Tem algumas paixões do ser. Para o Lacan, o ódio é uma paixão. Mas para o Freud, não é exatamente uma paixão, mas é algo muito primitivo, né? Uma maneira de demarcar um espaço próprio, de estabelecer uma fronteira entre o que antes era indistinguível para o sujeito em formação, estabelecer uma fronteira entre o eu e o não eu, né? O Freud fala isso na Pulsão e seus destinos, né? Que o ódio, com relação ao objeto, é muito mais antigo que o amor. Ele brota, estou lendo Freud, ele brota do repúdio primordial do eu narcísico perante o mundo externo portador de estímulos, né? Então, tem os estímulos ali que o sujeito, que tem a ver com a pulsão também, são estímulos internos, mas também externos, e ele vai fundar, assim, esse espaço próprio. E aí, no texto da Geisa, no trabalho dela, na dissertação, e nesse texto que eu mandei para vocês, que é um recorte da pesquisa dela, ela vai colocar esse postulado freudiano, que é uma das etapas de fundação do eu, né, que passa pelo processo de incorporar e expulsar, ela vai pensar o racismo aí nesse campo, a partir dessas operações, assim, né? O que é inassimilável a si próprio, né? Em si próprio. Estaria ali, e tem a ver com ódio, né? Está ali no campo do ódio, isso está relacionado com o racismo, né? Porque foi a partir desse encontro, assim, com os povos originários, dos europeus, né? Os colonizadores com os povos originários, que tinham feições completamente diferentes, que tinham um modo de vida completamente diferente, né? No caso dos indígenas, aqui no contexto do que se convencionou chamar Brasil, né? Desse território, uma sociedade que não tinha propriedade privada, que não acumulava herança, se transmitia, né, de uma família para outra, que não fazia distinção entre o que era humano e o que era animal. Depois a antropologia vai nomear isso de perspectivismo ameríndio, né? Tem um trabalho do Viveiros de Castro sobre isso, de outros também. Mas esse modo de vida e esse corpo, né, essa forma de estar no mundo, de se relacionar, está ali no campo do não eu. Eu não reconheço isso é inassimilável. Então, eu coloco isso no campo do ódio, assim, o que eu não consigo tolerar, né? A Hannah Arendt tem, eu estou citando ela aqui, eu não coloquei ela no meu trabalho, e ela não aparece no trabalho nem da Geisa, nem do Davi, mas eu acho que ela tem uma expressão muito interessante para falar disso. Ela diz que a raça é tudo que o europeu a raça congrega tudo que o europeu não deseja se identificar. Então, essas pessoas que tinham essa forma de vida, esse corpo, né? Essa sociedade, assim, que, que os europeus se depararam, né? E dirigiram esse ódio, eles aglutinam essas pessoas na categoria raça. Então, essa invenção que é a raça, que a gente sabe que ela não tem nenhum fundamento científico, essa invenção, essa ficção, como o Achille Mbembe fala lá na Crítica da Razão Negra, ele fala que a raça é uma ficção. Essa ficção é uma forma de instrumentalizar esse ódio. Eles
criam essa categoria, né, se auto-atribuem uma superioridade moral, estética, e nomeiam essas humanidades, assim, nesse grande guarda-chuva raça, né, negros, indígenas. E aqui é uma forma, como eu disse, de instrumentalizar mesmo esse ódio, né? O que que a gente vai fazer com isso? Assim, vamos nomear essas pessoas dentro dessa categoria, raça. Cito um trechinho do texto da Geisa. O ódio e a segregação presentes na expulsão, que funda uma alteridade primordial, podem retornar como ódio à diferença, mecanismo de fundação do psiquismo e que vemos se expressar na cultura desde os tempos coloniais. Então, segregar o outro, odiar o outro, colocar ele lá, assim, não só colocar ele lá, mas o desejo de aniquilar ele, principalmente de explorar, uma lógica bem de exploração e descarte, né? Porque é, eu odiando, né? Eu preciso aniquilar o outro, mas para o capitalismo esse outro tem que me servir, né? Eu preciso extrair mais valor dali. Afinal de contas, não é humano. Isso vigora com tanta força, porque está no campo do ódio, assim, algo que funda mesmo o eu, né? Então, esse, essa etapa de formação do eu aí, ela ela pode ser mobilizada assim para a gente pensar o racismo. E é isso que está ali expresso no trabalho da Geisa, que eu achei interessante, muito rico para trazer para a gente pensar, né? O nome do trabalho dela é Contribuições Psicanalíticas. Eu acho que essa é uma grande contribuição psicanalítica para pensar o racismo no Brasil, né? E, continuando aqui nas operações de constituição do eu, tem uma outra etapa que o ser vivo vai precisar passar para constituir o seu eu, além dos processos de incorporação e expulsão, né, Austócio e Beat. Ele precisa, para viver em sociedade, renunciar a uma parcela da sua satisfação, né, para adquirir a condição de ser falante. Aqui eu vou começar a entrar um pouco na teoria lacaniana que diz respeito à linguagem, né? Ou seja, para falar, né, para adentrar a linguagem, ele vai precisar se alienar a ela, né? Porque quando a criança nasce, né, ela não nasce falando a nossa língua, isso precisa ser ensinado para ela, né? As palavras para nomear as coisas, os sentimentos, as relações, as pessoas, né? Os nomes ditos próprios, assim, já são dados pelo outro, né? As normas sociais, as permissões e proibições da sociedade que aquele ser vivo está, já existem antes dele, né? Então, ele vai precisar se conformar a isso, né? Não se conformar com isso, também se conformar com isso, mas antes se conformar no sentido de estar conforme, né? Como a forma, e se adequar a isso, né? Há casos que não ocorre essa conformação, mas como, né, temos uns limites aqui nessa aula, a gente vai se concentrar nesse ponto, em que o sujeito ele renuncia a uma parte das suas exigências pulsionais. Como eu falei, a pulsão ela quer ser sempre satisfeita, né? Mas para estar em sociedade, para viver assim, aqui, entrar no laço social, para usar uma expressão lacaniana, o, o ser vivo vai precisar renunciar a uma parte dessas pulsões, né? Então, nem todas vão ser satisfeitas. E essa renúncia, ela engendra uma divisão no eu, uma Spaltung. É um termo freudiano que está lá no texto de 1938, que se chama A Cisão do Eu no Processo de Defesa. Vou colocar a expressão aqui, é uma expressão em alemão. Ela que funda, a partir dela, né, da renúncia, Spaltung,
Não sei se é assim que se pronuncia. Ana Paula, se tiver aí, que é professora de alemão, pode me corrigir. Vou citar A gente Freud aqui. adora. A gente adora chamar a Ana Paula para isso. É nossa poliglota, né? Nossa colega do Ocupa Rio aqui. O Freud fala, ambas as partes litigantes obtiveram sua cota, como se tivesse uma luta ali, né? Para se fundar o eu. A pulsão pode conservar sua satisfação e à realidade foi atribuído o seu devido respeito, né? Tem uma parte do princípio do prazer e uma parte do princípio de realidade vão ser respeitados. Mas, como se sabe, tudo tem seu preço. Isso é o Freud falando. O resultado só é atingido às custas de uma fenda no eu, uma divisão mesmo no sujeito, né? Ele renuncia uma parte, né? Não, tudo bem, não vou satisfazer minhas pulsões totalmente para entrar nesse laço social, mas tem o meu eu ali cindido. E o Lacan vai dizer, no seu momento lá de retorno a Freud, parênteses aqui, o Jacques Alain Miller, que é um grande comentador, assim, uma espécie de guardião da obra do Lacan, que foi casado com a filha dele, esqueci o nome da filha, mas enfim. Ele vai dividir o ensino de Lacan em vários momentos, né? Tem primeiro Lacan, último Lacan, ultimíssimo Lacan. E nesse momento, é o momento que foi conhecido como retorno a Freud. O Lacan vai ler mesmo os textos do Freud e ele vai reafirmar que essa fenda no eu, esse spaltung, né, essa divisão, ela não se cura jamais, ela cresce com o tempo, assim, ela fica mais forte por causa da renúncia, né, da satisfação total das pulsões, que é necessária para a gente entrar no laço social, né? Então, isso é algo fundante, a renúncia a uma parcela de gozo. Para entrar na linguagem, né, para falar, não só falar assim as palavras, para se relacionar, a gente precisa renunciar a uma parcela de gozo. Gozo é um conceito lacaniano também. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me interromper e perguntar, gente, se quem não tiver familiaridade assim com a obra do Lacan. Então, é, tem algo ali que escapa dessa dimensão do campo da linguagem, que não é abarcado pela linguagem, né? E permanece como não passível de representação. Isso não pode ser simbolizado. E para o Lacan, o ódio vai se localizar aí também. Para o Freud é ali, ó, o não eu, que eu projetei, expulsei, não reconheço, e para o Lacan é o que ficou assim fora da linguagem, que também pode ser entendido como real, dentro daqueles três registros, real, simbólico e imaginário. Então, por não ser simbolizável, abarcado pela linguagem, o ódio se localiza isso. E como eu já mencionei para vocês, o, o ódio foi instrumentalizado mesmo, né? No sentido de vamos fazer, o que que a gente vai fazer com isso? Assim, vamos dar um destino para isso, vamos, a partir, né, das nossas concepções e visões de mundo e cosmologias, né, ocidentais, o que que a gente vai fazer com esse ódio? Instrumentalizar. Nessa instrumentalização do ódio, né, começou esse processo de segregação para promover o esbulho do território. Isso é uma coisa muito importante, porque isso vai, nesse momento que está acontecendo essa expulsão dos povos originários dos seus territórios, também está acontecendo os cercamentos na Europa, assim, então a questão da terra, né, é muito importante na fundação do capitalismo, assim. A exploração do corpo do colonizado e a exploração do corpo das mulheres também vai ser fundamental para fomentar o capital. Fomentar não, né? Para lançar as bases mesmo para o capitalismo surgir. Assim. A imposição dos seus dogmas religiosos e culturais na colônia e, sobretudo, assim, essa é a parte que nos interessa mesmo nessa aula,
nomear as figuras a quem os europeus colonizadores iam dirigir o seu ódio, assim, nomear elas como negros, indígenas. Os indígenas eram chamados de negros da terra durante um tempo, assim. Essa forma de colonização, que tem uma política assimilacionista, que é o caso do Brasil e de vários territórios colonizados pela França, por exemplo, uma das principais estratégias dessa maneira de se colonizar um território é proibir o uso das línguas originárias. Então, todo o universo simbólico é suprimido. Aqui no Brasil, foi a partir da política pombalina. O Marquês de Pombal instituiu algumas normas, e dentre elas, a proibição de se falar a língua originária, ela foi extinta mesmo, suprimida, não era possível falar nessa língua. A imposição, lógico, né, da língua da metrópole. Então, ah, é como se você fosse para um lugar que você não compreende nada, assim, o mundo como ele era organizado, as palavras, as relações, o seu nome próprio, tudo tinha sido não só desaparecido, mas tudo foi proibido, criminalizado, extinto, marginalizado, enfim, né? E esse processo é chamado, lá no trabalho do Davi, vocês vão ver isso, é chamado de migração linguística forçada. E com essa migração linguística forçada, isso não é uma expressão original dele, ele pegou essa expressão, eu não me lembro agora de quem exatamente, se foram pesquisadores estadunidenses, mas eu vou mandar para vocês o texto dele, tem o link da tese dele, e lá tem as referências. Com essa migração linguística forçada, o colonizador vai se arrogar uma posição de detentor do campo simbólico, né? O simbólico está ali a linguagem está no campo simbólico, né? Para a teoria lacaniana. E com isso, o colonizado vai ser posicionado num lugar ficcional, porque a raça é uma ficção, e fixo, sem possibilidade de deslizamento, sem possibilidade de transitar, sem possibilidade de ser outra coisa que não um negro, um indígena. E a gente sabe o que isso representa numa sociedade colonizada, né? O Fanon tem uma expressão muito interessante, que é a epidermização da inferioridade. E ele diz, em Pele Negra e Máscaras Brancas, que ele vai falar isso, sou um escravo da minha aparição. Ou seja, tem algumas subjetividades que sofrem esse processo de segregação, mas isso não está tão ligado ao corpo, assim. E um exemplo disso é o antissemitismo. Se um judeu tira sua insígnia de judeu, ele passa ali como um de nós ali, né? Um europeu. Mas o negro, o indígena, assim, ele, como o Fanon diz, ele está preso, né, à sua aparição, assim. Tem algo da dimensão do corpo ali, assim, que tem em jogo, né? E esse corpo ali vai ser aprisionado mesmo por essa linguagem, que nomeia ele como o pior, assim, né? Com esses significantes da raça. Não é só negro e indígena, são diversos, né? Que representam o que é pior, o que eu não reconheço, né? O que tem que ficar lá e que eu posso explorar, né? Explorar e descartar, assim. Então, nesse processo de violência, né, linguística, é apagada não só o nome, mas o mundo, como os colonizados, né, os povos originários viviam antes, ele é completamente extinto. E aí, a gente vai prosseguir pensando num aforismo lacaniano, que é o inconsciente estruturado como uma linguagem. Para Lacan, o inconsciente
não tem nada a ver com uma noção assim mental e individualista. Para o Freud também não, mas assim, o Lacan estava muito empenhado nesse momento do ensino dele em conceber o inconsciente numa dimensão social. Ele estava muito influenciado pelo movimento estruturalista e pela linguística. Então, ele vai dizer que a constituição de um sujeito depende essencialmente da sua relação com a língua, né? Com o que é transmitido para esse sujeito pelo grande outro, que é aquele outro que acho que quem se interessou, quem já passou pela obra do Lacan, ou quem já, né, já é lacaniano aqui e está ouvindo essas coisas pela milésima vez. O grande outro, escrito com letra maiúscula, está ali no campo do simbólico. É diferente do outro, né? Meu vizinho, meu amigo, meu parceiro. Esse grande outro é um sistema de regras, né? É um lugar estrutural e é exatamente o lugar da linguagem, né? Dentro daqueles três registros, como eu falei, real, simbólico e imaginário, o simbólico está ali a linguagem está ali no simbólico. E o inconsciente é estruturado como uma linguagem para o Lacan. E para entrar nesse campo simbólico, né, no laço social a partir da linguagem, isso depende da assimilação de uma lei, dentro da teoria lacaniana. Essa lei, assim, que faz com que o sujeito tope essa linguagem, transite nessas regras, né? Não só fale essa língua, mas assim, esteja conforme, né, às normas desse grande outro da linguagem. Essa lei é, é a metáfora paterna, tem a ver com a metáfora paterna. E Lacan vai dizer, vai nomear isso como significante do nome do pai. E ele inventa essa expressão a partir de uma homofonia entre nom du père, Ana Paula, se tiver, Ana Paula fala francês também, se ela tiver aí, me corrija, por favor. É, é uma homofonia, sons iguais entre nom du père, que é o não do pai, e nom du père, que é o nome do pai. Parece muito, né? Não do pai, nome do pai. Em francês parece mais ainda. Isso tem a ver com o Édipo freudiano, quando o pai, não necessariamente o pai empírico, tá, gente? Assim, a figura paterna. Ele coloca uma barra entre a mãe e a criança, porque existe um anseio da criança em ser o falo para a mãe, né? Ser o que representa aquilo que completaria o desejo da mãe, e a mãe também toma essa criança como um falo, ela toma a criança como um falo, como que completaria o desejo dela, né? E tem essa relação. Não sei se vocês já viram, já passaram pela metáfora do jacaré, que a mãe é como se fosse a boca do jacaré, assim, e a criança está aqui, pequenininha, e o pai é o que coloca uma barra, assim, sei lá, um pau, vamos dizer, uma coisa assim, na boca do jacaré, impedindo que a boca do jacaré se feche sobre essa criança. Isso é uma ilustração da metáfora paterna, né? O pai faz essa função de barra, né? Ele intervém com essa lei. Isso é uma concepção ocidental europeia, porque a psicanálise é ocidental e europeia, de sujeito, né? E para analisar a questão da linguagem no contexto colonial, ou seja, como que a extinção da linguagem e da língua dos povos originários afetou, influenciou, né, a colonização, a gente vai recorrer, vou ler um pouquinho, um pedacinho de uma passagem do Lacan sobre pessoas que ele analisou no Togo. Essa passagem é bem famosa. Para quem estuda a questão da linguagem e da colonização, essa passagem é muito preciosa, sabe? Porque é um trechinho, uma vinhetinha de um caso clínico, assim, onde o Lacan vai falar de linguagem e colonização.
O Togo é um país africano que foi colonizado, né, pela França, eu acho. E aí o Lacan vai dizer o seguinte, quando ele estava falando, né, de três médicos do Togo, três pessoas do interior do Togo que haviam passado ali a sua infância. Em sua análise, não conseguiu obter nem rastros dos usos e crenças tribais, coisas que eles não tinham esquecido, ou seja, os médicos não tinham esquecido as crenças, os usos, os costumes do Togo, que conheciam, mas do ponto de vista da etnografia. Eles conheciam isso no plano etnográfico, né? Mas seus inconscientes funcionavam segundo as boas regras do Édipo. Era um inconsciente que tinham vendido a eles, ao mesmo tempo que as leis da colonização, forma exótica, regressiva do discurso do mestre, frente ao capitalismo que se chama imperialismo. Ou seja, né, Lacan solta essa e a gente se vira aqui, né? Tem muitas coisas interessantes aqui. A colonização como discurso do mestre, né, na forma reversa, que seria o discurso do universitário, o capitalismo, mas vamos ficar com isso aqui do inconsciente dessas pessoas que tinham vivido as crenças, como Lacan fala, os costumes, tinham vivido ali conforme o seu país, o seu território, né, o Togo funcionava, mas que os seus inconscientes ali foi escutado a partir do Édipo, né? Assim, Lacan verificou a incidência do Édipo ali no inconsciente dessas pessoas, e partindo do pressuposto que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Isso, isso quer dizer assim que a imposição de recusa da língua originária e uma assunção de uma nova língua que te coloca como representativo do pior, que usa os significantes que representam o pior, assim, para te nomear, isso fixa o sujeito em categorias imaginárias, né? Isso gera uma transformação subjetiva, assim. Vou ler um trechinho também do trabalho do Davi sobre isso. Se o inconsciente é forjado a partir de uma relação do sujeito com a linguagem, em consequência, né, a partir de uma língua específica, a violência desse forçamento traz consequências para o inconsciente. Uma delas pode ser a que a infância seja vivida de forma retroativa nas categorias familiares do colonizador. Isso Davi está comentando esse trecho do Lacan. E é importante a gente considerar que essa violência de extinção da língua, que eram centenas de línguas faladas pelos povos originários, né? E tem uma pesquisa sobre isso, assim, com o que se conseguiu, né, identificar, porque muito isso foi perdido. Eram centenas de línguas faladas pelos povos originários aqui. Isso não teve um ponto de basta, assim, não ocorreu só naquele momento ali da colonização, que os europeus chegaram, né, fizeram esse processo de assimilacionismo e acabou, e o que a gente fala agora é português. Isso é verificável ainda hoje. E, e eu quis demonstrar isso na minha dissertação com trechos do livro da Eliane Brum, uma jornalista que foi para Belo Monte, lá no Pará, e foi acompanhar a implantação da usina de Belo Monte, assim. Foi documentar e passou a viver lá. Ela vive lá até hoje, assim. E, e tem um trecho, assim, da obra dela que ela narra uma audiência entre as autoridades lá que iam implantar a usina de Belo Monte e alguns representantes populares. E ela diz que tinha um ancião da etnia Araueté que não falava aquela língua. E ficou ali durante horas e horas e horas ouvindo aquilo, né? A discussão sobre a implantação de Belo Monte ali, que era, né, era
um evento assim de fachada, que ia ser implantado de qualquer maneira. E ela fala que ele não vergou, que ele não sucumbiu, ficou ali, né, com seu cajado, ouvindo em uma língua que ele não conhecia a sua morte ser anunciada. E isso, gente, tem tudo a ver. É uma reedição, uma repetição de uma cena colonial, da colonização espanhola, em que os colonizadores eles liam para os indígenas um documento que se chamava Requerimento. E nesse documento estava escrito ali que eles concordavam com todas as regras, que eles renunciavam às crenças deles, à língua, tudo. Então, eles iam ser mortos. Basicamente era aquilo. Ou você concordava e era explorado, ou você ia ser morto. Exatamente isso que estava acontecendo em Belo Monte, assim. Foi isso que aconteceu, né? Não só para esse indígena, esse ancião Araueté que não falava português, mas para as outras pessoas que não tinham acesso ali àquele juridiquês, né? Aquelas expressões, não só jurídicas, mas burocráticas, que as pessoas não entendiam, né? Que língua que é essa, assim? Então, você está ouvindo sua morte ser anunciada em uma língua que você não conhece. Essa, essa violência, que é suprimir essa língua e essa linguagem, ela não tem esse ponto de basta, assim. Isso é, isso é uma decorrência, a gente pode ler isso enquanto uma das consequências da colonialidade. A colonialidade é uma condição permanente de dependência dos territórios que foram explorados, né, subjugados pelos colonizadores europeus, assim. Ela não tem um momento de fim, mas essa dependência, essa exploração, ela é contínua, só que ela é readaptada conforme o momento histórico, conforme o momento social que a gente está vivendo. O Brasil, por exemplo, né, o que mantém o nosso PIB é o agronegócio, né? Que é ah, que está naquele tripé ali de monocultura, latifúndio, né? É, monoteísmo. Então, assim, a supressão da diversidade é a imposição do um, né? Assim, a gente vive essa colonialidade em diversas dimensões, né? Socioeconômica é isso, assim, a gente continua a ser um território fornecedor de matérias-primas, assim, que é explorado, só que com requintes agora da democracia. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem uma discussão que está avançando muito, que é a possibilidade de se explorar petróleo numa margem equatorial, assim, no norte do Brasil. E o IBAMA já se posicionou claramente contra, né? E, assim, nem precisa ser muito técnico para entender que isso vai levar à destruição total, assim, isso vai contribuir para a destruição total da nossa forma de vida, né? É, e isso está sendo levado a cabo porque tem interesses internos e principalmente externos nesse tipo de exploração. Então, os mecanismos vão mudando, mas o cerne permanece, né? Essa é a questão da colonialidade, assim. E, e aí tem uma ponta de esperança, assim, vamos dizer, porque para sobreviver ante esse horror, é preciso inventar, né, algumas formas, algumas estratégias, assim. E algo que não foi totalmente recoberto por essa linguagem colonial pode aparecer como uma das estratégias de sobrevivência. É, a Lélia Gonzalez tem uma expressão muito interessante para isso, que é o pretuguês, algo que não foi recoberto pela linguagem colonial, né? E aparece no nível da língua mesmo em diversas, aliás, é, diversos campos assim da vida da subjetividade. Estou vendo aqui que faltam 3 minutos para 8h30 e eu tinha mais ou menos 1 hora.
E para não me estender tanto, eu tinha algumas coisas para falar ainda, mas para não me estender tanto, eu vou dizer só mais uma coisa que que eu tive contato pela primeira vez na sexta passada, num encontro da Rede Pol, que é uma rede de instituições assim que investiga política e psicanálise na América Latina, que é uma expressão que uma linguista da Unicamp, uma mulher negra linguista, doutora pela Unicamp, chamada Ana Lúcia Silva Souza, que ela criou. E eu achei interessantíssima, que é a reexistência, que conjuga essas duas palavras, né? É resistir e reexistir. A Ana Lúcia pesquisou o movimento hip hop e ela investigou isso como um letramento sociocultural. Assim, a cultura hip hop ela é reconhecida como uma cultura de resistência. Mas tem ali também algo que não é só o contrário ao poder hegemônico, né? Mas que está ligado a uma reinvenção mesmo, um redizer, sabe? Uma reapropriação de uma linguagem, né? Então eu achei isso incrível, assim, esse significante polissêmico, né? Que abre espaço para uma posição muito original, muito criativa, muito inventiva, né? Que é como os povos indígenas e os afrodiaspóricos sobreviveram a essa barbárie, né? Assim, inventando a partir da invenção, a partir da resistência e da resistência, né? E eu acho que isso é fundamental, a gente conhecer essas estratégias para a gente ir, de fato, em direção a uma abolição epistêmica, né? E também para a gente tentar se distanciar um pouco de uma certa surdez colonial, assim, que impregna os ouvidos do psicanalista, né? Que às vezes não pode escutar, não dá conta de escutar algo que está muito silenciado, que talvez não consegue ser dito ali por causa da perversidade do racismo, né? Mas, assim, refinar nossa linguagem para ouvir esses outros modos de resistência. Eu vou colocar o link do Instagram da professora Ana Lúcia aqui para vocês, porque é realmente muito interessante. Eu conheci sexta e fui ver um monte de coisa dela, fiquei apaixonada, assim, pela inventividade e ousadia dela. Mas, gente, eu acho que é isso que eu queria trazer. E Interessante, vamos. né, Paulina, você trazer a coisa do hip hop, né? Logo nessa semana também que tivemos aí uma fala muito, no mínimo, controversa, assim, né, do Ed de Mota. Aham. Pessoas que ouvem hip hop são idiotas, burros e não sei o quê. Uma exaltação ainda, né, de uma categoria de raça, uma coisa bem Mas ele. pitoresca, né? E nesse momento a gente poder é, pensar assim, a cultura do hip hop como essa forma de resistência que você trouxe, né? A Uhum. gente falou um pouco aqui semana passada sobre essa formação da língua e esse resquício do que fica, né, na língua, ainda que no racismo como denegação de Lélia Gonzalez, ainda que alguma coisa que resiste de alguma forma, que é a língua, né? Eu acho que, assim, você fez uma explanação muito boa, assim, inclusive um ótimo link com que, né, dessa nossa intenção realmente de transmissão, linkando as aulas. Eu vou, é, acho que você pode terminar a sua explanação. Eu queria fazer um comentário, enfim, já fui falando outras coisas, mas eu acho que você está encerrando para que as pessoas possam comentar, né? Sim, é Vou ir isso, recolhendo. sim. Eu queria ficar por aqui mesmo para a gente poder conversar, se vocês quiserem, né? Se vocês tiverem alguma questão ou quiserem compartilhar alguma coisa, claro, a palavra está aberta aí, né? Bom, até agora, eu acho que a Fernanda comentou aqui do livro, né, Benzer Okotô, que é da Eliane Brum, né, que eu acho que Banzeira Cotó, é desse livro, contou. exatamente.
O Felipe está com a mão levantada. Felipe, fica à vontade. Abre o microfone. Oi, gente, boa noite. Paulina, primeiro eu queria agradecer, a sua exposição foi muito incrível. Queria elogiar também que você começou ali discutindo os conceitos básicos, né? Recuperar isso, acho que é sempre muito bom, assim. Eu ainda não terminei de ler o texto escrito pela Geisa e pela Heloísa, né? Vou terminar amanhã, não deu tempo, mas eu li até uma parte que eu fiquei, assim, muito impressionado dela trazer a discussão sobre a questão da desidentificação, né, na análise. Achei fantástico e fiquei pensando em relação ao branco na análise, né? Porque ela coloca que ela usa esse termo, né, transferência selvagem, né? A gente fazer essa desidentificação assim de forma bruta no início de uma análise, mas coloca que de fato o fim de uma análise tem a ver com isso da desidentificação. E ela comenta isso, né, que o branco por não se ver assim como sujeito racializado, vamos dizer assim, né? Se colocar nessa posição de universalidade, ele não se identifica entre muitas aspas, né? Enfim, a gente sabe que não é exatamente isso. Mas eu então fiquei pensando, eu queria muito ouvir vocês sobre isso, assim. Numa análise, a gente então é, deve nomear esse branco para que no fim a gente caminhe para uma desidentificação eu fiquei com essa questão, como é que a gente nomeia o branco numa análise, né? Enfim, queria ouvir um pouco isso. Vamos recolher mais de uma Vamos. pergunta, Paulina, para depois abrir, assim, para ver se a gente faz uma rodada. Sim, vamos ver se alguém tem mais alguma questão, contribuição, comentário, e aí a gente vai conversando. Bom, vamos respondendo Vamos, vamos, e vamos quem respondendo, e aí se alguém quiser fazer alguma questão enquanto isso. Numa análise é um a um, né? O singular, assim, não tem como a gente responder o que a gente deve ou não fazer numa análise. É a singularidade do sujeito ali que vai ser o mais precioso, né? De ser levado em consideração. Mas, e tem diversos, assim, estudos sobre branquitude. Acho que sua pergunta parte um pouco disso, assim, né, da branquitude, que é ali Schuckman fala que é a identidade racial do branco, embora ele se coloque ali na categoria do universal, né, do sem raça, do que ele é a referência, assim, do que é humano, do que é belo, é o normativo. Mas eu gosto muito eu acho que o Fanon, eu também fiquei com questões assim, né? Quando a gente vai tentando construir essa clínica, com uma perspectiva contra-colonial, decolonial, surgem várias questões. Eu também fiquei um pouco com isso, mas o Fanon tem uma posição muito orientadora, eu acho. Ele afirma assim que, né, não no sentido do que fazer ou não fazer numa análise, mas ele diz assim que sujeitos que estiveram numa categoria durante tanto tempo, numa categoria assim, segregada, é, humilhada e aviltada de todas as formas, assim, né? É, construir uma identidade, afirmar uma identidade, né? Assim, até no sentido da militância mesmo, de um orgulho negro, sabe? Assim, então, se identificar mesmo a isso, assim, e tem uma série de críticas, né, da psicanálise sobre a militância, sobre dizer que isso tá ali no campo do imaginário, né, que isso não produz, assim, uma desalienação, né, que isso não tem nada a ver com o objetivo da psicanálise, que no final da análise a gente faz realmente, assim, a gente
deixa de se identificar, assim, deixa um pouco a gente se despreende de algumas coisas, assim, algumas categorias que às vezes nos fixavam, assim. Mas quando a gente está dizendo de uma coisa, assim, tão fundante da nossa sociedade, que é o racismo, tão violenta, que concerne a todos nós, assim, eu acho que isso merece mais atenção. Assim, não é como grande parte das escolas falam, né? Militância, imaginário e tal. Mas aí o Fanon diz, reafirmar essas identidades, né? Dar um lugar para isso, uma dignidade para isso, assim, é muito importante, sabe? E a desidentificação, a desalienação, assim, seria uma miragem, algo que está ali no horizonte, que você pode chegar, assim, né? Mas não uma imposição. É, reafirmar, assim, afirmar que o seu cabelo é bonito, que você pode estar na universidade, que você pode ser uma parlamentar como a Erika Hilton, uma mulher negra, uma mulher trans, tá? Sabe? Representatividade, isso é muito importante, assim. Então, eu acho que dá uma dignidade para esse lugar da identificação mesmo, como o Fanon diz, eu acho que isso é importante. Claro, né, escutando ali o singular. E aí é isso que eu estava falando no final, assim, eu acho que a gente tem que ter um refinamento da nossa escuta mesmo, porque tem coisas que vão passar ali, às vezes a gente não formados, né, em formação nas escolas e na universidade, né, ou seja, em espaços ocidentais, espaços que esses autores não são discutidos, assim, é claro que a gente vai estar cego e surdo para um monte de coisa, né? Então, eu acho que nós, psicanalistas, somos muito alienados, assim, acho que a gente que precisa dar uma desalienada aí, né, mano? Acho que é isso. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Mas é isso. Acho que estamos, né, aqui, inclusive, em vias de construir. Eu acho que isso é um objetivo da ocupação, assim, né? Quando se propõe uma psicanálise decolonial e antirracista, que essa psicanálise seja essa psicanálise menos surda, né? Porque essa surdez colonial, que você nomeia bem, né? É alguma coisa que vem para tamponar mesmo, parece os nossos sentidos. Eu acho que esse sentido né, uma colega, a Bruna, comentou aqui no chat agora, né? Tem a ver então com alguma coisa que é necessário se identificar para se desidentificar. Eu acho que já parte inicialmente de uma desidentificação, dessa apreensão do que Paulina diz, né? Dessa figura do negro que vem primeiro, já identificado nessa ficção feita de raça. Como o menor, o menos valido, enfim, tudo de ruim, o criminoso e toda sair dessa ficção engendrada como raça na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa linguagem fundante, né? Então, eu acho que parte de uma desidentificação, inclusive, com esse lugar, por uma identificação de potência, para talvez vislumbrar um devir, como a Neuza traz, que vai levar a gente a uma desidentificação de fim de análise. Então, a gente tem um trabalho aí que ainda é anterior, né, Paulina? Que ainda Uhum, vem primeiro, assim. Então, a gente está, né, num outro percurso. Acho que a uhum. trajetória é outra mesmo, né? É, Ana falou que quer falar, por favor, Ana. E Matheus, vocês me levantaram. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria começar agradecendo a Paulina pela aula super didática e super instigante também, de um tema extremamente complicado, né, e que traz fácil do último Lacan, que não é simples. Mas a minha pergunta, eu acho que ela trouxe já um pouco disso, porque eu queria perguntar como que a gente pode pensar juntos enquanto psicanalistas, e aí trazendo todas as implicações que se envolve num processo de resistência política, não de resistência à análise, mas de resistência política, né? Enquanto agentes do laço, né? Como que seria o caminho para pensar uma resistência efetiva enquanto psicanalistas e com o trabalho e a responsabilidade que a gente tem
nesse laço aí. Essa seria a minha questão. E que também vocês me chamaram lá no momento das palavras, dos conceitos em alemão. A pronúncia da Paulina estava perfeita, não tenho o que dizer. Ah, eu treinei antes. In- Inclusive, teremos uma aula, né, com Paulo e Lucas sobre resistência política, a partir de Marielle Franco. Então, por favor, gente, continuem aqui. Eu adoro dar spoiler. Então, mais um. Paulina, fica à vontade para responder, ou se quiser, a gente recolhe também o Matheus. Matheus, diga, Matheus. Oi, gente, boa noite. Paulina, parabéns pela apresentação, ótima, muito didática. É mais um comentário, na verdade, né? Porque quando você falou sobre aquela noção do Fanon, né, da epidermização, a gente vai conseguir, epidermização da inferioridade, isso me remeteu também a um trecho do livro da Neuza Santos Souza, né, O Tornar-se Negro, onde ela fala sobre a constituição, né, da pessoa negra ali, do eu da pessoa negra, e como esse processo para a pessoa negra numa sociedade que é racista, né, onde os ideais da norma são os ideais da branquitude, sobre como esse processo para a pessoa negra é tão obstacularizado, né, por conta desse apagamento histórico que ocorre dos ideais da pessoa negra, né, racializada, enfim, não só da pessoa negra, mas da pessoa que tem corpo racializado, né, numa sociedade racista, os ideais dessas pessoas acabam sendo apagados, né, isso me remete um pouco a esse ponto do texto da Neuza, que realmente essas pessoas, nessas condições, acabam sujeitas mesmo a esse sentimento de inferioridade mesmo, né? Ela também fala disso no texto, como essas pessoas de corpos racializados ficam mais sujeitas a esse sentimento por estarem distantes do ideal do eu, né? Do ideal do ego. Uhum. O ego atual fica sempre distante, porque como é que você vai alcançar esses ideais que para você são inalcançáveis porque não são seus, né? Os seus foram apagados por essa opressão colonial que ocorreu, enfim. Me remeteu isso. Sim, sim. Vou comentar. Ah, o Yara, você quer falar? Pode ficar à Eu vontade. fiquei, assim, meu nome, né, é Edna. E como você falou lá da pessoa que ficou sentada lá sem entender, eu fiquei pensando se podia ser minha avó, podia ser meu avô, né? Porque minha avó era de Minas, né? Minha avó era de Guarani. Eu fiquei pensando, agora, a última fala, eu sou assistente social de formação, então o racismo ambiental, quando a gente vai falar de algum lugar que desmoronou ou encheu, né? Como a gente tem aqui no Rio, eu sou aqui do Rio, então os corpos que estão lá, né? Aqui, mais no caso, que são minhas experiências de trabalho, eu queria ver se você podia falar novamente isso, que eu estava fazendo um trabalho de casa aqui com meu filho e assistindo a aula. Se você podia novamente estar falando isso, estou pensando nisso aqui até agora. Sim, sim. É, eu usei isso na minha dissertação, que eu achei precioso, assim. Mas vou tentar comentar em grupo, tá, gente? Conto com vocês também para comentarem comigo, darem pitacos aí na, no que o Matheus. Eu não sei se seu nome é Uyara ou se tá com o nome de alguém, eu não entendi direito, porque o som É o meu nome mesmo, sou é o eu seu nome mesma, é o mesmo? meu nome. É. Sim. Eu não sei se... O que que eu ia falar, gente? Perdão, esqueci. É, eu vou tentar responder mais ou menos na ordem, assim. A Ana fez uma questão sobre resistência enquanto psicanalista. Como é que a gente pode resistir? Mas, assim, eu perguntaria a que exatamente? Então, como a gente pode pensar maneiras funcionais de não cair numa reprodução automática e cega dos padrões
impostos ali pela colonialidade, porque eu acho que o que a gente tem que ficar repetindo sempre é que a colonização não é uma coisa que aconteceu há séculos atrás, ela está aí, ela está em curso, e se a gente não perceber, se a gente não se implicar, a gente reproduz e, né, a Uhum. gente Uhum. pode A gente, recolonizar sem análise mesmo, né? Então, como a tem gente já isso? reproduz, né? Assim, a gente já Sim, reproduz automaticamente. São raras as vezes que a gente não reproduz, assim, eu acho. Pelo menos quem transita dentro de algum espaço, vou usar umas palavras batidas, mas eu acho que elas são pertinentes, assim, dentro de algum espaço de passabilidade, sabe? Assim, é, quem transita aí, assim, tá, reproduz isso, se beneficia disso, assim, também, sabe? A Lia Schuch, uma vez eu vi uma aula dela comentando sobre um trabalho que ela fez com algumas pessoas em situação de rua. Eram duas pessoas negras, duas pessoas brancas, uma pessoa negra. Ao contrário, tinha brancos e negros ali num pequeno grupo que ela entrevistou. E aí ela verificou que essas pessoas brancas, elas conseguiam usar o banheiro de alguns lugares, é, elas ganhavam mais dinheiro quando elas pediam ali no sinal, sabe? Assim, elas recebiam mais ajuda. Então, assim, a coisa do corpo chega antes, né? Quem não tenha ali, quem está nesse corpo marginalizado mesmo, assim, isso é muito importante. Todo mundo fala isso, mas isso tem que ser levado em consideração. Um corpo heteronormativo, quem não tem esse corpo heteronormativo e branco, assim, já sem que você queira, por mais que você queira ser a pessoa mais decolonial do mundo, as portas do mundo vão se abrir para você com mais facilidade, assim, né? Você querendo ou não, você tem esse privilégio aí, né? Não é uma questão de te culpabilizar por isso, mas assim, e outras pessoas, eu tenho uma certa passabilidade quando eu aliso meu cabelo, sabe? É diferente, assim, eu recebo olhares diferentes de quando eu tô com meu cabelo natural. Então tem graus aí, né? Como que a gente pode resistir? Acho que se dando conta primeiro disso, assim, né? E fazendo o que a gente está fazendo nesse curso, né? Privilegiando nossos intelectuais negros, assim, dando uma dignidade para a obra deles, privilegiando a obra deles, tomando a obra deles como orientadora mesmo, assim, e fazendo espaços fazendo provocações para as instituições psicanalíticas, que nem a Maria Lúcia da Silva falou para a gente no encontro que a gente teve com ela, que essas instituições são fossilizadas, né, assim, é uma resistência ali a abrir mão de privilégios, né? A abrir mão do próprio gozo, assim, que coloca tudo nessa categoria de imaginário, gente. O que que foi aquele livro da Rudinesco, o Eu Soberano, né? E criticando a militância? Não foi nada mais que uma mulher branca, rica, heteronormativa, dizendo que isso aí, ó, tô nem aí pra vocês que se fodam aí, isso não tem nada a ver com a psicanálise. Eu acho que a gente insistir mesmo, sabe? Resistir e se insistir, aprender com. Se tem alguém que pode nos ensinar sobre resistência, são os povos afrodiaspóricos, são os negros e são os indígenas, porque tem 500 anos que eles estão resistindo. Então, é a gente ir lá, né, e quero aprender com vocês, quero escutar vocês. Eu acho que é isso. Me parece que é uma. tendencioso, assim, né? Um livro que vai Uhum. criticar as identificações, os movimentos sociais, exatamente no momento em que a gente tem, de alguma forma, alguma abertura e algum reconhecimento, porque, né, vem exatamente nesse momento, assim, claro, digo isso talvez no cenário nacional, porque se estamos aqui hoje construindo um curso com intelectuais negros, inclusive podendo, né, ter uma aula como a de hoje, maravilhosa, assim, excelente, dada pela Paulina, nosso intelectual convidado, que se apropria, né, de dois intelectuais contemporâneos a nós, né,
como o Omar Davi e a Geisa de Assis para tratar desse assunto é exatamente porque, né, estamos aqui recolhendo alguma coisa dessa política de cotas que nos inseriu nas Uhum, universidades e tem nos permitido, né? E isso não é sem o movimento negro. Isso é uma uhum, conquista do movimento, né? E uma crítica ao movimento, aos movimentos sociais, nessa via da identificação e do lá, critica tudo isso, assim, né? Então, é uma afronta, de fato, né? Assim, sobretudo no cenário nacional, uma crítica como essa. uhum. São reacionários, né? Reagem a um avanço assim de um campo mais progressista, né? Reagem dessa forma, assim. É, a Matheus me perguntou sobre ideal de eu e Neuza. É difícil esse tema, assim, complexo, né? Eu li muito a Neuza para escrever a minha dissertação, que eu falei da constituição do eu, né? Como eu estava falando, do eu em Lacan, né? Que é imaginário, estágio do espelho, assim. Então, você tem um horizonte de identificações ali, né? Figuras a quem você pode se identificar. E de saída, né, na sociedade colonizada e colonizadora, assim, no mundo, de saída, assim, você, né, não, você, negros, indígenas, só podem se identificar ao que você vê ali, é babá, faxineira, garçom, né? São figuras que ou estão em muita evidência ali, assim, porque são um estranho, né? Eu lembro de um caso de um médico negro que estava correndo no condomínio que ele morava, um condomínio super chique, super fino, caro. Ele era um médico muito bem sucedido, e ele estava correndo lá de manhã e a polícia abordou ele, achando que ele não era morador, né? Ou então você está em muita evidência, ou então você está totalmente invisível, uniformizado lá de babá, de faxineira, de motorista, assim. É. Então, como é que você se identifica? Por isso que eu estava dizendo que a representatividade também é um negócio importante, sabe? É, tem todas essas problemáticas aí nesse caminho de constituição do eu numa sociedade, num mundo racista, assim. É, acho que o Yara me pediu para comentar da, do texto do livro da Eliane Blum, né? Que ela fala lá do indígena, do Araueté. Estou tentando achar aqui onde que eu escrevi aqui. Mas eu recomendo a leitura desse livro, assim, porque isso é uma demonstração tão clara da colonialidade que é dividida, segundo o pensamento decolonial, que é uma galera latina que vai pesquisar lá nos Estados Unidos, é, chama modernidade e colonialidade esse grupo. Eles inventam esse conceito colonialidade. E aí eles dividem ele em três: do poder, do saber e do ser. Colonizar a linguagem é uma forma de destituir o ser, né? Eu defendi isso, assim, na minha dissertação. Tem um caminho de constituição subjetiva, um sujeito que se constitui a partir da linguagem, e esse processo de aniquilação das línguas dos povos originários é uma destituição subjetiva, né? Você retira a condição de sujeito dele. Ele não é mais sujeito, ele é um homem moeda, né? Como o Bembe diz. É, é um mecanismo discursivo, né? Que eles usaram, assim. Eu não entendi, Yara, se você queria que eu lesse ou se você queria que eu falasse um pouco mais disso, assim. Mas é uma audiência lá em Altamira, o nome do município é Altamira, né? Lá na região do Xingu. Eu morei nessa região um tempo, gente. Eu fui advogada no início, assim, da minha juventude. Eu me formei em Direito, fui trabalhar lá na fronteira, Mato Grosso, Pará, e eu trabalhei com agronegócio. Então, assim, eu estive de um lado em que eu vi atrocidades
Isso fez várias questões para mim, por isso que eu fui para psicanálise pesquisar isso que eu estou pesquisando, assim, porque eu vi essa dimensão da colonialidade ali, assim, acontecendo, né? A Eliane Brum fala da linguagem da justiça, a linguagem da burocracia, né? É, tudo que a gente não consegue acessar, assim, né? Porque está submetido a esse tipo de dominação da linguagem mesmo. Vou ler só um trechinho que é muito bonito, assim, o finalzinho do relato dela. Ela diz, já ela acompanhou essa audiência e ela ficou lá vendo, observando, fotografando, mas ela não teve coragem né, se aproximar, assim. Ela fala, já é madrugada quando a reunião termina e as lideranças se aglomeram para assinar mais um documento que a Norte Energia e a FUNAI se comprometem a cumprir, o que já descumpriram tantas vezes. O velho Araueté finalmente se move. Diz então algumas palavras em sua língua, diz para ninguém. E aí esse trecho me tocou muito, assim, porque é uma reedição mesmo, né, desse momento inicial da colonização. Como ela não teve esse tratamento histórico, né, um reconhecimento público, uma simbolização, políticas de reparação, não teve nada disso, isso se repete, gente, né? Isso se repete, assim, é, inevitavelmente, né, sem ter esse tratamento. Mas Marcela e Júlia, acho que elas querem dizer alguma coisa, gente, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu ia fazer um comentário muito rápido, na verdade, acho que até agora eu já perdi um pouco do timing, mas eu ia falar sobre a pergunta da Ana, né? Me fez pensar sobre a questão da resistência, assim, eu não sei se isso entraria exatamente como resistência, porque eu não sei se branco resiste, né? Não sei, assim, eu me questionei enquanto eu estava pensando. Mas eu fiquei pensando que é importante também que os profissionais psicanalistas, pensando aqui, né, nesse nicho que a gente está falando, também se racializem, né? Também tem que se haver com a própria branquitude, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu ouço muito pouco, assim, nos momentos que eu tenho oportunidade de discutir esse tema. E a gente está o tempo todo falando de negritude, pessoas negras, pardas, indígenas, brancas também, o que é super importante e válido, óbvio. Mas eu não vejo muitas pessoas brancas se referindo a essa pesquisa da própria raça, sabe, da branquitude, assim. Então, acho que isso também, e aí é um questionamento meu, né, essa coisa da resistência, mas eu acho que pensando na resistência como transformação do cenário que a gente tem hoje, eu acho esse um passo também super importante e pouco mencionado, assim. Eu acho que falta um pouco esse direcionamento, e aí falando da branquitude, né, especificamente, que também não é à toa, não é simplesmente por falta de vontade, né, também é fruto do racismo, mas falta esse direcionamento de racialização e de se haver com a própria branquitude, e não somente tratar de relações étnico-raciais como se só fosse negritudes, né, só a negritude como raça, assim. Então, acho que esse passo também talvez seja até, poderia, né, ser anterior, assim, antes de tudo. Porque eu acho que, para mim, como pessoa negra, tratar de assuntos da negritude, no âmbito acadêmico, tem um peso subjetivo, gigantesco, né? E isso faz parte da nossa compreensão também do que significa resistir. Então, eu acho que as pessoas brancas, nesse processo de racialização, de si próprios, né, podem se aproximar da gente nesse sentido, assim, claro, ainda muito distantes, mas mais próximo no sentido desse peso subjetivo mesmo que tem o processo de racialização. Então, eu fiquei pensando nisso com a pergunta da Ana e queria fazer esse comentário. Obrigada, Júlia. A Lia Schuckman, ela, não sei se você conhece o trabalho dela, mas ela é uma Conheço. estudiosa, conhece? Ela é uma estudiosa da branquitude. Ela é da psicologia social, não é da psicanálise, né? A gente já conversou com ela algumas vezes, mas de fato, assim, eu acho que dentro do meio psicanalítico isso é urgente, assim.
se a ver com o próprio gozo, né? Assim que a gente pode chamar de branquitude. Marcela, eu não estou te ouvindo, acho que seu Meu microfone. microfone, Marcelo. Oi? Estão me ouvindo agora? Sim, Agora Estão me foi, ouvindo? Marcelo. sim, agora Foi. sim. É mais um comentário mesmo, né? E eu quero agradecer a Paulina, a Gisele, a ocupação por estar oferecendo o curso para gente. Acho que é realmente muito necessário. É isso, né? De compartilhar conhecimento de intelectuais negros, intelectuais que infelizmente acabam sendo um pouco apagados, né, dentro da academia, e a gente tem que fazer esse movimento de trazer eles à tona. Bom, mas aí o comentário que eu queria fazer é sobre esse livro da Rodinês, que eu não tive a infelicidade de entrar em contato com ele, mas me veio isso na cabeça, assim, de um pouco curioso aparecer disso que a gente vai falar do inconsciente, do como que ele se manifesta, né? E de que a escrita também é uma forma de inconsciente, né? E dessa escrita aparecer justo no momento em que nós vemos pessoas negras se desalienando desse discurso branco, né? Tendo, inclusive, uma noção do que é um pacto narcísico da branquitude. E aí eu lembrei, se a gente vai pensar nessa operação de alienação e desalienação, alienação e separação, porque não tem como a gente se desalienar por completo, dentro dessas operações a gente se alienando no discurso do outro, esse discurso racista estrutural, um discurso da branquitude, e de que eu lembrei que a Colette Soler ela vai dizer que a alienação é o destino, né? A gente precisa se alienar, mas a separação não é. Para haver separação é necessário que exista um desejo, né? E aí eu penso que é um desejo de ser outra coisa que não aqueles significantes contidos no discurso do outro. E eu penso que esse desejo só pode aparecer a partir do momento que nós temos outras representações. E aí que eu acho que entra a importância dos movimentos políticos e sociais, a importância do movimento negro, a importância do que foi o teatro negro, por exemplo, né, de politizar, de colocar outros significantes para o significante negro. Né? É a partir desse momento que essas outras faces, esses outros significantes circulam na cultura, é que pode haver esse desejo de ser outra coisa que não aquilo ali, né? Isso que você pode ser uma advogada, você não precisa ser uma empregada, né? Você não precisa continuar com, entre aspas, o legado da sua família. Você pode ser médico, você pode ser qualquer coisa que você desejar. É a partir do momento que existem pessoas negras ricas, pessoas negras são bonitas, pessoas negras são inteligentes, enfim, a partir do momento em que outros significantes vão entrando na cultura. E aí eu acho curioso, assim, eu fiquei pensando no que não tá, no que ali não está do inconsciente, né? Na própria resistência da perca do seu próprio privilégio mesmo, enquanto mulher branca, né? Porque a partir do momento em que a gente consegue fazer uma separação com esse ideal do eu branco, que a gente inclusive pode ir lá e desmascarar esses privilégios, esse pacto narcísico, fazer políticas adequadas para a população negra e população indígena. É isso que eu queria comentar. Muito obrigada pela oportunidade aqui, viu, gente? Obrigada, Marcela, pelo comentário. Eu acho que ela pegou tudo, assim, essa coisa do redes sociais e selfies, o imaginário muito inflado, né? Essa coisa, assim, do, do momento, sabe? Que a gente está vendo, do momento social, que tem
um super investimento no imaginário, no eu, de fato, assim, só que ela não fez um recorte super necessário, assim, que é o racial, sabe? Justamente por isso, a surdez colonial, assim, então jogou tudo no mesmo pacote, porque tem realmente essa crítica, e ela é pertinente aos imperativos do super-eu, ao eu, né? Mas ela errou feio, errou rude, né? Como diz com esse livro dela, assim. As instituições psicanalíticas fossilizadas gostaram muito, mas acho que a gente, felizmente, está em outra aqui. Acho que é isso, assim, não sei se eu Eu contemplei vou, todas. eu vou me retificar, porque eu disse que ia até 9h30, e eu me confundi, na real, porque a aula vai até Uhum. 9 horas. Acho que tem a ver com o desejo de passar mais tempo com você. Então, eu, inclusive, errada das aulas, estou achando que é toda semana, enfim. E aí eu vou. Acho que, né, se Paulina se sentiu contemplada, se a gente não tiver mais perguntas, a gente pode ir se encaminhando para o fim. Mas queria, né, retificar, assim, as próximas aulas até às 21h, gente. Não, acho que é isso, assim, quero agradecer a presença de todo mundo. Foi muito bom falar com vocês e as questões muito interessantes. E ocupação eu não teria conseguido fazer nada do que eu fiz sem vocês, gente. Não teria conseguido defender minha dissertação, é, desenvolver essa clínica. Então, sou muito grata à ocupação. E todo mundo que está aqui, gente, muito bom essa troca. Obrigada. Então, até a próxima, né, gente? Tem aqui no chat alguns agradecimentos, assim, né, Paulina, assim, agradecendo a sua Muito explanação. obrigada. Eu estou lendo aqui. Eu vou Obrigada, gente. agradecer também, assim, né, a sua presença, assim, acho que é, você trazer, assim, esse trabalho primoroso, essa sua escolha, assim, que foi, para mim, uma escolha, desde o início, quando você veio com a ideia de trazer os nossos colegas para cá e discutir o trabalho deles, assim, isso me causou, eu fiquei muito contente, assim, né, não, que não tenhamos outros tantos intelectuais negros que a gente Deixa, gostaria de discutir nesse curso. Pode deixa eu falar. colocar aqui no último momento aqui o link da, da tese do Davi, porque ela já foi publicada. Chama Ah, legal. Colonização e seus Restos. Deixa eu jogar no chat, quem está aqui ainda vai conseguir pegar. Não sei se é gravado, se o chat fica acessível para quem é gravado, mas é incrível, gente. A colonização e seus restos, transmissão, linguagem e olhar. A da Geisa eu mandei, né, assim, o artigo, mas vocês podem consultar, ela foi publicado também. Ai, gente, como é que eu faço isso aqui, ó? Podem ler que vale a pena demais. Conseguiu, pô? Foi? Uhum. Ai, gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Então é isso, gente. Até daqui a 15 dias, aguardamos vocês. A próxima aula. Deixa eu pegar aqui só para passar. A próxima aula é com o Mian, não é isso? É, Isso aí. com o Mian. É a mediação do Sérgio. Ele já colocou aqui os textos na bibliografia, mas vou fazer o possível para que vocês recebam o link do texto. Acho que isso pode facilitar bastante também. Não procurar, então daqui, dia 1º/7, estamos reunidos novamente. Obrigada pela presença de todos. Tchau, gente, um Tchau. abraço.